Ele já vai estar aqui conosco. Vamos ver aqui, olha, muito bem, doutor Renato, satisfação. Tudo bom, Boa Benito? tarde, tudo Boa bem, deixa eu me tarde. ajeitar aqui, porque... Então, o pessoal tava. O áudio, antes de eu entrar, estava ruim. Então, o pessoal está até mandando mensagem aí. Opa, então vamos lá, vamos Ouvindo lá. Então, normal agora, regularizou. ouvindo normal, que bom, que bom, que bom. Então, deixa eu só ajustar aqui. Pessoal, vai mandando um joinha aí para quem está conseguindo, nos ouvir, porque ao vivo é complicado. Eu me atrapalhei um pouquinho aqui para entrar no canal e talvez seja isso também. Tudo Imagina. bem contigo, doutor? Tudo. Ô, Benito, me diz uma coisa: se eu virar o celular assim, fica ruim? Fica ruim? Você está ficando de lado, a não ser que você deve, só se você deixar o seu celular para tem uma função aí do celular que ele deixa móvel isso, aí talvez dê certo, mas por enquanto tem que ficar dessa forma, senão a gente vai te ver de lado. Né? Vê se você consegue arrumar. Vamos assim mesmo. Eu Vamos estou com um assim, tá pouco de tranquilo? receio da bateria, que eu não consegui carregá-la totalmente. Tá. Aí eu dou uma improvisada. Deixa eu tentar dar uma improvisada aqui. Vai lá, tranquilo. Tranquilo, a gente vai conversando aqui. O pessoal está entrando também no grupo ainda, está entrando no canal para nos prestigiar, enfim, para tirar algumas dúvidas sobre questão tributária. Esse é o canal Tá do ótimo. AGA, Associação Grupo Alliance. O Grupo Alliance é o grupo de empresários que se reúnem e se autoindicam sem nenhum tipo de comissionamento. É algo bem elitizado, até mesmo para você entrar, é bem diferente. Você não consegue, você tem que ser convidado. E a gente tem o enorme prazer da Machado Nunes ter ingressado há pouco, então vai ser gratificante para nós, do Alliance. É um aprendizado muito grande a todos, né? É um aprendizado muito grande. Então, no Alliance, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, doutor, e a gente já vai para o nosso bate-papo, tá bom? No Claro, Alliance, estou a à sua gente tem a disposição. Alfa, a Avante, da qual eu faço parte, Barroso Advogados, Bicudo Marcas e Patentes, Boaventura Ribeiro, Bonavite Carvalho, Camilo Seguros, Confirp, Damiani, que é o escritório especializado em penal, GB Portarias e Serviços, Gestiona, Itiban, especialista em vendas, Loara, especialista em crédito, Redoma Invest, Moema, Moraes Advogados, especialista em cobrança. Não dá para a gente falar muito de todos, mas só para quem está nos assistindo agora e vai nos assistir depois, entender o que é o Grupo Alliance. A Saraf, Gestão Patrimonial, o iTech e agora a Machado Nunes Advogados. Então, eu tenho o enorme prazer aqui de receber no canal do AGA o doutor Renato Nunes, advogado, formado em Direito pela Unip, doutor em Direito Tributário pela PUC, sócio na Machado Nunes Advogados, professor de Direito Tributário na FGV e no INSPER. É um belo de um currículo, mas nada melhor do que o próprio Renato para falar sobre ele. Doutor Renato, a palavra é sua, uma apresentação vossa, do seu escritório, para depois a gente entrar no tema, pode ser? À vontade, a Claro, vamos palavra lá. é sua. Prazer. Bom, primeiramente, muito obrigado aí, Benito, pela oportunidade, né, de estar com vocês aqui nessa live. Queria agradecer mais uma vez o Alliance por ter nos admitido aí como escritório integrante para tratar de temas relacionados a questões tributárias. Bom, o nosso escritório já tem 17 anos já de atuação, 17 anos aí com muitas aventuras, né? Bons resultados, desafios, alegrias e tristezas no trato de temas fiscais para os nossos clientes. Nós atuamos tanto no que chamamos de esfera preventiva, ou seja, respondendo a questões, dúvidas de dia a dia relacionadas a temas fiscais. Nós também prestamos assessoria em processos de reorganização de empresas, buscando aí a melhor e mais segura, né, otimização fiscal possíveis. Também atuamos com assessoria em manutenção
de regularidade fiscal das empresas, né? Isso é muito importante. Você, Benito, sabe bem, né? Trabalhando aí com recuperação judicial, quão sensível é esse assunto. Então, nós temos uma prática já bastante consolidada, muita experiência no trato com os órgãos públicos, né? Para regularização das pendências fiscais dos nossos clientes, para conseguir as tão desejadas certidões de regularidade fiscal, né? Negativa, ou positiva com efeitos negativa, adesão e regularização de adesão a programas de parcelamento nas 3 esferas da federação. Então, a gente auxilia na adesão e também quando dá algum tipo de problema. No âmbito federal, hoje é um pouco mais tranquilo, né? Nós temos um pouco mais de segurança em relação à exclusão de programas de parcelamento. A comunicação entre os órgãos, ela funciona, eu diria bem, né? Procuradoria, Receita Federal, o que nós não verificamos no âmbito dos estados e especialmente dos municípios. Então, muitas empresas sofrem bastante, sabe, Benito? Eu parcelei, estou pagando tudo direitinho, vai lá, buf, não sai a certidão quando a empresa precisa. Aí corre a gente lá para a prefeitura, né, barriga no balcão, explicando a situação e procurando resolver os problemas dos clientes para deixá-los aí livres, né, para desempenharem as suas atividades. Além disso, nós também trabalhamos com a defesa dos interesses dos nossos clientes em processos administrativos, sobretudo oriundos aí de autos de infração, das 3 esferas da federação também, então Receita Federal, secretarias de Fazenda de Estado e de municípios, processos de restituição de tributos, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, e também na defesa judicial de cobranças tributárias contra os nossos clientes, medidas cautelares fiscais, execuções fiscais, de novo, das 3 esferas da federação. Nós temos uma atuação muito forte em relação a esses temas. E, por fim, nós também trabalhamos muito com a revisão tributária para se apurar créditos que possam ser aproveitados pelas empresas. Então, oportunidades que às vezes estejam ali à disposição, que possam ser aproveitadas de forma segura. A gente identifica isso para os nossos clientes e os auxiliamos no levantamento e aproveitamento disso. Então, de forma bastante resumida, é nisso que consiste a atuação da área do Machado Nunes em matéria tributária. Perfeito. E site, redes sociais, alguma coisa? Você acha muito bom, ainda bem que você me lembrou aqui. Sim, ó, quem quiser nos encontrar, estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, Machado Nunes. Né? Então, nós alimentamos ali quase que diariamente com notícias sobre temas jurídicos. Nosso site, machadonunes.com.br, vocês também vão ver essas notícias replicadas no nosso site, em que vocês também vão poder achar lá um pouquinho mais sobre a nossa história, os integrantes que formam o Machado Nunes, e um pouquinho sobre cada um de nós. Que bom, que bom. Então tá dito aí. No final a gente repete um pouquinho para o pessoal, claro, pro pessoal gravar um pouco, e é óbvio. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível na plataforma do AGA, né, do Alliance, vai ficar disponível nos canais da Avante. A Avante é uma empresa focada em reestruturação empresarial. Nossas redes sociais são Avante, @assessoria empresarial, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Então é muito simples de nos encontrar. Esse vídeo vai ficar disponível também na rede social do Machado Nunes. Vamos lá para o nosso tema, pessoal. Fiquem à vontade de mandar perguntas. Se puderem e quiserem, cliquem nesse coraçãozinho aí ao lado, porque eu ouvi dizer que quando clica bastante, o vídeo pega relevância e a pessoa tem sorte na vida também. Então, não economizem nisso, não. Vamos lá. A importância dos tributos dentro de uma reestruturação empresarial. Renato, uma pergunta bem direta, porque é algo que está bem à tona aí, tem muita gente especulando e falando algumas coisas, mas vamos falar realmente com quem entende, né? Como está a questão da criminalização do não pagamento de tributos no Brasil, em especial sobre a decisão do STF com relação ao ICMS? Consegue discorrer um pouco para nós? E a gente vai lembrando que quem tiver dúvida é só mandar perguntas e o doutor vai tentar responder a todas aqui. Tá bom. Esse é um tema muito relevante, Benito, e na ordem do dia.
porque, historicamente, o Supremo Tribunal Federal ele já havia consolidado a jurisprudência, né, no sentido de que o não pagamento de tributo, desacompanhado aí de condutas classificadas pela lei como criminosas, né, caracterizadas pela lei, notadamente a Lei 8.137, como criminosas, não poderia caracterizar crime tributário, né, não poderia caracterizar crime tributário. O que aconteceu? Né? Foi se formando uma corrente, né, por iniciativa dos ministérios públicos, para tentar caracterizar como crime, para tentar caracterizar como crime, o devedor, que a gente chama de devedor contumaz. Né? Então, ficando ali, ó, então, bom, simples não pagamento, antigamente, é o fato de eu não pagar, ainda que, sei lá, ficasse 3 anos sem pagar, né, simplesmente, isso não caracterizaria crime tributário. Então, e isso acabou tomando um caminho distinto, inicialmente no Superior Tribunal de Justiça, causou grande surpresa quando o Superior Tribunal de Justiça ele passou a tipificar como crime o não pagamento reiterado, né, de imposto, aqui notadamente o ICMS, né? O julgado ele versa sobre o ICMS. Que esse não pagamento reiterado, né, quando desacompanhado de uma justificativa, eu não tenho condição financeira, não é que eu estou distribuindo lucro, ou coisa, estou investindo e não estou pagando o tributo. Né? Então, se desacompanhado de uma justificativa, ou pago a folha ou pago o imposto, por exemplo. Não, então tudo bem. Né? Que isso aí passaria a ser considerado, passou, né, a ser considerado, sob o ponto de vista da jurisprudência, como crime tributário. Nós tínhamos, na época, muita esperança de que quando esse assunto chegasse no Supremo Tribunal Federal, como de fato chegou, né, foi um RHC, 163334, 163334, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal, não foi por unanimidade, né, mas ele chancelou esse entendimento. E isso passou a representar um motivo de grande preocupação para o empresariado. Né? Então, ele fala, não é o simples devedor, né, em algumas passagens aí do voto, né, o ministro Barroso. É só o devedor contumaz, né, e que não apresente nenhuma justificativa para aquela dívida, para aquele inadimplemento contumaz. Só que a gente tem um problema, né? Porque quando o Supremo Tribunal Federal ele decide isso, o pessoal falava... a gente tem mais ou menos a mesma idade, não temos, Benito? Acho que sim, doutor. Eu Tá estou com chegando aos quantos anos? 50, não sei como é que está seu. Então você está bem, hein? Eu estou com 4,5, você está melhor do que eu. Não está Não, aparecendo. estamos juntos ali, estamos juntos. Tá certo. Então, o que acontece, né? Eu me lembro do pessoal quando fala das memórias, né, do regime militar, que fala, não é que era algo autorizado pela presidência, né, ou seja, pelo alto escalão do governo, né, mas que acontecia na ponta, né, lá nas delegacias, nos porões. Né, tem uma delegacia aqui em São Paulo, que fica aqui no bairro do Paraíso, que é onde ficava um delegado que ficou muito famoso, né, pela crueldade dele, o delegado Fleury, né? Aí os generais tudo lá em Brasília, a gente não sabe, a gente não tem conhecimento e tal. Mas o fato é que o comportamento, né, às vezes o viés ali do alto escalão, ele acaba repercutindo, você perde o controle do que acontece na ponta. Que nem onda, né? Assim, começa pequenininho a onda no mar, começa pequenininha, ela vai ganhando força, chega lá no final, sim. vira um monstro, né? Então, qual que é a grande preocupação disso? É na ponta, na ponta. Então, com base nessa decisão do Supremo, e a gente já está vendo isso, né? Muitos abusos por parte de autoridades policiais, e por que não até de promotores, porque, bom, é interpretativo, né? Essa questão
do ICMS, bom, o que é devedor contumaz, né? Essa justificativa. Muita gente ficou preocupada agora na pandemia. Então, Sim, sim. as empresas, muitas empresas ficaram sem caixa mesmo. Não é nem vendendo almoço para comprar a janta, é vendendo sei lá o que para continuar. É sobrevivendo mesmo. Mas aí vamos pensar assim, ó. Eu estou no dia a dia de empresas que estão se reestruturando de um modo geral, Sim. né? Então, alguns projetos são recuperação judicial, outros são simples reestruturação. Reestruturação negocial, que nós chamamos. E o que eu mais encontro dificuldade numa empresa são as métricas, no sentido de ter as informações corretas, balanços, balancetes, demonstrativo de resultado. Acho que agora, mais do que qualquer momento, você precisa ter tudo isso, porque, pelo menos pelo que eu entendi, o que o doutor fez as suas colocações, é que se você, por algum motivo, deixou de recolher os tributos, e se for um justo motivo, os números vão mostrar isso. Sua contabilidade tem que mostrar isso. Os seus demonstrativos de resultado tem que mostrar isso. O seu fluxo de caixa tem que demonstrar isso. Então, acho que não é bem essa palavra, mas aquela situação de amadorismo, de levar a empresa só no feeling, sem ter as informações realmente compiladas, tem que chegar ao fim de alguma forma, né? Até para provar que se você, numa época de pandemia, não recolheu o tributo, não é porque foi para o seu bolso, é que você manteve a sua operação funcionando, né? Não, exatamente. Então, a gente tem essa salvaguarda, né, que supostamente resguardaria as empresas. O problema, de novo, é na ponta, né? Nós somos um país com dimensões continentais. Então, você vai lá na delegacia da cidade do interior do Tocantins, né? Então, a chance, a abertura que se dá para o cometimento de abusos, né, e constrangimentos é muito grande, né? Muito grande. Então, por exemplo, esse dolo, né, de apropriação, que o ministro Barroso ele cita em algumas passagens do voto, ele diz, pode ser verificado quando inadimplemento prolongado, venda abaixo do preço de custo, obstáculos à fiscalização, utilização de laranjas, né? Encerramento irregular de atividades. Olha valor do débito inscrito em dívida ser superior ao capital social integralizado. Então, me preocupa muito, em alguns julgados do Supremo, né? A gente tem lá o pessoal super preparado, bem intencionado, mas falta de noção de como é a prática, a vida né? real, a vida real dos negócios, né? Então, em que medida o fato de eu ter um capital social baixo, isso pode guardar alguma relação com dolo ou com uma má intenção minha, né? De já pregar uma peça em alguém. Eu tenho exemplos de uma série de clientes que tinham, por exemplo, na virada ali de moeda, né? Na URV e depois no real. Eu me lembro muito bem um cliente que é um distribuidor de medicamentos e perfumaria. E ele falou, bom, quando a inflação era alta, o que eu fazia para me proteger da inflação? Eu comprava estoque. Comprava estoque, porque, bom, estava aí o estoque, então, automaticamente, quando eu fosse vender, eu já ia acompanhando o preço corrigido pela inflação. Aí, quando teve a virada, né, inicialmente para o RV, e depois para o real, né, que nem mudou de cruzeiro para real, ele me comprou. Ali, quando converteu a moeda, eu fui precificar, eu estava milionário. Né? Então, essa prática dele de juntando estoque, ter sempre estoque alto, que hoje em dia isso costuma ser uma prática empresarial, não uma fé, essas coisas. A você empregar muito capital no estoque, com capital parado no estoque. Então, você trabalha com estoque ali para conseguir atender a demanda e mais uma gordurinha. E, bom, mas eram outros tempos, né? Inflação altíssima. Então, você vê, um jeito que ele achou para se proteger da inflação, deixou ele foi juntando, deixou ele rico. O que eu quero dizer é o seguinte, o capital dele era baixinho. Então, como é que faz? Verdade, eu acho que o que resume foi o que você colocou alguns minutos atrás, dizendo o seguinte, super bem intencionado, se é que essa palavra, vamos tentar moralizar, mas você não pode, a vida real é diferente. A vida real do empresário no país, que é um herói, na sua maioria, um herói, uma heroína, que é quem emprega, quem faz a economia girar.
e aí você tem que se preocupar com mais essa situação de criminalização. Eu vejo realmente os meus clientes bastante preocupados com isso. Agora é aguardar aí os próximos capítulos para a gente ver para onde isso vai, né? Qual é o cenário que vai porque no Supremo Tribunal desenhando. Federal, eu acho difícil a gente ter alguma mudança de rumo no curto prazo, tá? Acho difícil. Sim. Então, aí temos que ver na ponta mesmo como vai funcionar. Aquela dica que você deu. Então, hoje em dia, ter uma contabilidade bem feita, atualizada, ficou mais importante ainda, porque ela é um baita de um instrumento para evidenciar quando eu tiver em situação difícil. Então, pô, aqui, ó, aqui meus números. Não é que eu estou pagando simplesmente quando não paga para me beneficiar do dinheiro, porque não tem condições mesmo, né? Não é sempre que a gente tem um cenário de pandemia, que é público e notório, que fica até mais fácil. Né? Às vezes é uma dificuldade setorial, sei lá, um problema de sucessão na empresa, morreu lá o fundador, etc., e perde um pouquinho ali a mão na gestão, mas longe de ser má fé, né? Então, é algo que preocupa muito. E veja, isso a gente ainda também tem que verificar a amplitude disso, porque aqui foi aplicado por ICMS no sentido de ser um tributo que o comerciante ele cobra, né, do cliente e repassa para o Estado. Então, esse seria o tipo, se não me engano, o inciso 2 do artigo 2º da Lei 8137. Então, não é qualquer não pagamento, tá? Então, eventualmente de um PIS/COFINS, a gente tem que analisar. Bom, e qual o fato só do tributo ser calculado por dentro, PIS/COFINS, o ISS, o próprio CMS, já justifica ou não? São aqueles tributos que a legislação ela determina o repasse jurídico, como acontece no IPI e no ICMS, que isso seria aplicável. Então, a gente também não tem nem muita certeza qual vai ser a amplitude disso. Porque o caso ele tratava de ICMS, então a gente diz, ó, ICMS e IPI, ok, claramente estão dentro do escopo dessa decisão. Mas o restante, você tem impostos, tributos de fonte, imposto de renda que eu retenho na fonte, eu já tinha o crime de apropriação, né? Sim, esse já existia, exato. Agora, essa situação é um pouco diferente, porque o ICMS eu não retenho na fonte, né? Não. O próprio. Eu vou lá... eu sou contribuinte ao cálculo, né, e repasso juridicamente, né, o ônus desse imposto para o cliente, para o consumidor. É diferente de retenção na fonte. Então, o STF ele inovou nesse aspecto. Então, claramente, o ICMS e o IPI estão nesse escopo. Bom, mas e outros tributos? Né? Então, a gente tem até essa dúvida. Então, é muito importante ter esse cuidado lá na ponta. E aí, como você bem disse, tem informações bem estruturadas, né, bem evidenciadas, bem organizadas, pode ser a pedra de toque aí para definir se você se safa ou não de uma eventual investigação criminal sobre isso. Correto, muito bem, muito bem. Isso respondeu a pergunta da Tatiana, ela tinha feito uma pergunta bem relacionada ao que o doutor acabou de colocar aí, quais tributos estão inclusos e quais não estão, mas que a gente está aguardando aí para ver o desenrolar daqui na ponta como vai acontecer. Isso, claramente o IPI e o ICMS, sim. De novo, o caso é sobre ICMS, né? Uhum. Agora o PIS/COFINS próprio, né? Não retiro na fonte. Aplica ou não aplica? Bom, eu entendo que não, pelos fundamentos aqui da decisão. Mas vamos ter que ver como a coisa vai se encaminhar. O ISS, me parece que não também. Né? Mas vamos ter que ver como a coisa vai se encaminhar. E fora que aqui o próprio ministro ele usa essas condutas que ele usa como exemplo, né, para caracterizar o dolo de apropriação, isso caracterizaria outros crimes, outras infrações, ou seja, ficou meio misturado ali, utilização de laranja. Pô, isso aí não é isso que vai... Mas não isso já não é... Sim. Não é lícito de qualquer forma. Exatamente, né? Então, temos que acompanhar. Tá certo. Então, eu vou fazer um gancho aqui, já que sobre essa situação. Ó. Qual o seu sentimento sobre a transação extrajudicial que o governo federal editou? Estou falando daquele acordo que pode ser feito direto com a Procuradoria. Sim. Como que você vê isso? Bom, a gente esperou muito tempo, né, por esse
por um encaminhamento desse assunto. Deixa eu só ajeitar aqui, me perdoe, Benito. Pessoal, Tranquilo, tranquilo. muito tempo por um encaminhamento desse assunto, né? Isso chegou a ser tratado em 2006, 2007. Houve muitos debates a respeito. Era a transação acompanhada também de arbitragem, né? Foi uma legislação de arbitragem em matéria tributária e também de transação. E finalmente saiu, né? A coisa está meio ainda engatinhando, né? Basicamente, são duas grandes modalidades. A por edital, em que eu vou lá, a Procuradoria ela lança, né, para todo mundo, eu simplesmente faço uma adesão, ou a caso, né, que eu posso ir lá e me beneficiar. Eu acho que ainda não embalou, sabe, Benito? Então, a gente tem até um cliente que chegou a fazer. Então, nós representamos um cliente num acordo de transação, mas ainda estamos tateando muito, né? Tem alguns limites, não é um negócio ultra atrativo, né? Na recuperação judicial, por exemplo, a gente tinha uma expectativa de que fosse melhorar, né, a condição para poder cuidar dessa questão tributária na recuperação judicial, mas não trouxe praticamente nada novo em relação ao que já existia de prazo, né, ser de 84 meses, o prazo máximo, aquela exigência absurda de que o contribuinte que queira aderir tem que desistir, abrir mão de qualquer recurso para poder fazer a adesão. Também, né? Complicado também, né? Então, bom, já é algum, vamos dizer assim, algum alento para se poder conseguir algum parcelamento junto à Procuradoria, né, desses débitos transacionados. Porque na prática, no âmbito federal, tá, a gente está falando, em algumas regiões a gente já tinha vamos dizer assim, um costume, né, uma prática, né, da Procuradoria, de em situações muito ali extremas, né, procurar alguma composição com o sujeito passivo, né? Situação extrema de condição, né, de pagamento por parte do sujeito passivo, ou até mesmo de cobranças absurdas, né? Você incluir um sócio aqui numa cobrança e claramente não poderia ter sido feito. Então, a Procuradoria já fazer alguns acordos nesse sentido. A transação é interessante porque ela dá segurança também para a Procuradoria, né, poder ficar mais tranquilo, porque é uma responsabilidade enorme, né, do procurador fazer um acordo como esse. Então, a legislação, a portaria que regulamenta, ela, de certa forma, ela protege o procurador, e protegendo o procurador, dando mais tranquilidade para ele, isso reverte também para os contribuintes, né, para as empresas que acabam tendo mais facilidade para conseguir fazer os acordos. Mas eu diria que está engatinhando ainda, tá? Temos que acompanhar. Mas tudo indica que vai ser bom, né? Vai ser bom. Se isso pegar um corpo, vai ser bom para o empresário, né? Sim, não, pode ser muito bom. Eu acho que está muito mal ainda divulgado nesse instituto. E não é só por demérito da Receita Federal, da Procuradoria, do governo federal, não. É porque a pandemia acabou atropelando o assunto, né? É verdade. Tá a pandemia veio e atropelou, tanto que isso é uma transação específica também para esse período de pandemia. Então, se Deus quiser, em breve a gente vai ter uma situação melhor com relação a isso. Aí é bom voltar a discutir a respeito, apontar questões, pontos que podem ser aperfeiçoados na legislação da transação, porque é um ótimo instituto tanto para o fisco quanto para o contribuinte. Tira aquela pendenga na frente, deixa o contribuinte continuar a vida dele trabalhando e desafoga o procurador também de coisas que ele teria dificuldade para receber, enfim, pode poder se dedicar a temas de maior importância e que possam trazer um efetivo retorno aí para os cofres públicos. Tá certo, tá certo. Tem uma pergunta aqui, não dá para saber o nome de quem mandou, mas vamos lá. Tá, Carlos, a empresa consegue suspender exigibilidade de auto de infração de CMS por notas fiscais declaradas inidôneas? Eu não saberia. O doutor quer discorrer um pouco, quer mandar depois
para ele em Não, particular? o processo, bom, qualquer coisa, se a resposta não for satisfatória, ele complementa a pergunta. Posso não ter Tá bom, compreendido vamos lá. corretamente, mas sempre que eu tenho uma cobrança de tributo ou de um encargo, ainda não que seja uma multa isolada, por exemplo, né? Ou seja, só a multa desacompanhada aí do valor principal de um tributo. As legislações, de uma forma geral, na federal, a gente tem isso no decreto 70235, nas leis estaduais, nas leis municipais, normalmente suspendem a exigibilidade, né, disso. A gente tem algumas exceções. Outro dia a gente pegou uma do município de Pelotas, que é para o IPTU. O IPTU é um imposto que ele é lançado de ofício, né? Então, o auto de infração também é um lançamento de ofício, mas o IPTU é lançado de ofício, mas não é acompanhado de um auto de infração, é porque a sistemática normalmente é adotada para se cobrar esse imposto, né? Então, quando vem o lançamento, eu posso impugnar. A legislação de Pelotas ela fala o seguinte, ó, a sua impugnação ela só vai suspender a exigibilidade, só vai suspender a exigibilidade do principal. Os juros vão continuar correndo e a multa de mora também vai ser aplicada, a não ser que você deposite, né, o valor que está sendo cobrado, aí você não vai ter a aplicação da multa de mora e nem a fluência dos juros, né, porque isso já vai estar depositado ali garantindo. Então, nesse sentido. Então, mas como regra, né, o simples fato de eu contestar alguma exigência tributária, seja ela relacionada ao principal ou ao encargo, isso resulta na suspensão da exigibilidade. Ou seja, não pode ser a cobrança não pode ser continuada. Situação diferente, talvez valha a pena comentar aqui, Benito, é quando eu tenho um tributo auto-lançado, né? Quando eu mesmo constituo ali o crédito tributário. Então, esse é o regime aplicável para a maioria, para a esmagadora maioria dos tributos hoje no Brasil. Aí quando eu autodeclaro, eu não tenho o direito de impugnar aquilo que eu mesmo declarei. Né? Sim, não tem Então, sentido. quando muito, eu posso apresentar um pedido de revisão ou coisa do tipo, e aí esses pedidos de revisão, aí eles não têm como desdobramento a suspensão da exigibilidade do débito. Tá, ok, acho que está respondido. Qualquer coisa, se ele manda alguma outra mensagem aqui. Estamos à disposição. Respondido. Nós estamos aí quase no final. Vamos para mais uma pergunta aqui. Passa rápido, né? Mas já fazem praticamente 40 minutos que a gente está conversando aqui a respeito. Para mim está sendo super esclarecedor. Como eu te disse alguns minutos antes, eu vou aprender bastante, porque é uma área que está muito, muito dentro de tudo aquilo que a gente faz, mas estou longe de ser um especialista ou alguma coisa nesse sentido. Então, para mim, a gente estou me enculturando aqui também. Doutor, para a gente ter aqui uma visão sua sobre uma possível reforma tributária. O doutor acha que sai essa reforma tributária? Acha que vai ser simplificado? Qual que é a sua visão? Ou, pelo menos, se quiser se atrever a falar o que seria bom para o nosso país, no sentido de uma reforma, para não ficar uma coisa tão difícil que é hoje para o mundo empresarial, né? E até mesmo para o judiciário. Às vezes as pessoas pensam assim, mas sempre vai precisar do profissional nessa área, não há dúvida disso, não há dúvida. É que as coisas aqui no país são tão complicadas nessa área de tributos que acho que dificulta demais, né? O que o doutor acha? Sai alguma reforma tributária? Simplifica, não simplifica? Olha, eu acho que, pelo menos na Câmara dos Deputados, Benito, o assunto está bem encaminhado, né? Diz lá o Rodrigo Maia, que já tem, tanto o Rodrigo Maia quanto o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator do projeto de reforma tributária, de que já tem os votos suficientes na Câmara para aprovar o relatório, que ele deve estar apresentando aí lá para a semana que vem, a gente já deve ter o relatório da reforma tributária. No Senado Federal, eu não sei, tá? Eu não estou ainda. Porque a gente acompanha conversando com alguns amigos, tem gente que é bem informada, né, sobre o trâmite de temas legislativos. Então, no Senado, eu já não tenho certeza. Como é que vai ser, né? Se vai passar esse modelo de reforma que o relator vem assim manifestando, né, como sendo
o desejado, que o próprio Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara, também vem manifestando. Bom, quando a gente fala de reforma tributária, essencialmente, esse projeto, o que ele contempla? A reforma de tributação do consumo, tá? Do consumo. A gente vai ter ali uma ou outra alteração em relação a temas não diretamente relacionados a consumo, mas o foco principal ali é tributação de consumo. E quando a gente fala de tributação de consumo, dentro desse projeto, o que engloba? Né? No âmbito federal, o IPI e o PIS/COFINS, no âmbito estadual, o ICMS, e no municipal, o ISS. Então, a ideia é unificar isso tudo, criando um imposto, como se fosse um IVA, né? Só que é um imposto sobre bens e serviços. Né? Porque ele teria algumas características macro. Então, a incidência por fora, diferentemente do que a gente tem no ICMS, no ISS, no PIS/COFINS hoje. Então, que não é muito claro, né? A gente vê lá, o PIS/COFINS, por exemplo, é 365, numa situação de alíquota de 365, né, de PIS/COFINS. Como ele incide por dentro, a carga efetiva termina sendo 3,9 e alguma coisa, carga efetiva, né? Então, é deixar isso mais claro, né, para a sociedade. Ó. Então, a carga, a alíquota do IBS, por exemplo, supondo que seja 25, a carga vai ser 25 mesmo, porque ele vai ser calculado por fora. Né? Tá. Prevê-se aí uma ampla não cumulatividade, né, para o IBS, então tudo que for entrada tributada ou sujeita a esse imposto daria crédito, e finalmente a tributação no destino, né, e não na origem, como a gente tem hoje como regra, tanto no ICMS quanto no ISS. A gente tem algumas situações que não se enquadram, né, nessa sistemática, nessa dinâmica, mas a ideia é deixar a regra como uma tributação no destino, né, do IBS. Tem algumas outras características, mas eu diria que essas são as três mais mais marcantes. Né? Para o setor de comércios e indústria, a reforma, ela para alguns subsetores vai até ser benéfica, tá? Vai resultar em redução da carga. O setor de serviço, muito provavelmente, vai apanhar de cinta, Benito. Vai apanhar de cinta. Porque a base de creditamento no setor de serviço ela costuma ser menor, porque o grosso da despesa é folha, e folha não vai dar crédito. Então, quanto maior o peso da folha, né, ali na minha composição de custos e despesas, mais eu vou ser penalizado. Então, e aí está uma negociação, uma briga ferrenha política. O serviço é o setor que mais emprega, né? E aí vai ser penalizado, justo que mais emprega, vai ser penalizado com a reforma. E aí vem, então, aquela proposta, não, mas então nós vamos também trazer um projeto de desoneração da folha depois, né, para poder dar uma aliviada. Então, e em termos de simplificação, para quem hoje está contribuinte de CMS, está no regime não cumulativo de PIS/COFINS, esse tipo de coisa, aí realmente o IBS ele vai representar uma simplificação. Mas isso por exemplo, no PIS/COFINS não cumulativo, é a minoria das empresas do Brasil que adota. O ICMS não, né? O ICMS é do comércio, aí é bem ampla, né, a base de contribuintes aí enquadrada. Agora, para os serviços em que eu tenho o ISS, que é um imposto cumulativo, a apuração do ISS ela é simples, né? Eu vejo o preço do serviço, aplico a alíquota correspondente e pronto, né? Já tenho o valor devido. O PIS/COFINS, para muitos subsetores de serviço, muitos mesmo, é o cumulativo, né? Então, também 365 sobre a minha receita, acabou. Então, eu vou trazer esse custo, né, de conformidade, de não cumulatividade, para uma massa de contribuintes que nunca acabaram nunca trabalharam, né, com isso. E para piorar, é a cereja do bolo aqui, já para a gente vai encaminhar aí para as perguntas para depois encerrar, né? Na proposta de reforma tributária, o que deve vir no relatório é um período de transição de 10 anos. Então, aí é uma loucura, né? Ainda mais no Brasil, então, parece até piada pronta, né? O governador fala na sexta-feira que não vai mexer em nada nas medidas aqui de isolamento, etc. Aí, na segunda-feira, depois da eleição, ele vai lá e diz. Então, você vê, se em 4 dias as coisas mudam da água para o vinho aqui no Brasil, você imagina em 10 anos.
Então, em 10 anos, Benito, a ideia é que o sistema atual ele conviva com o novo. E aí a gente vai migrando, né? O novo começa baixinho e ele vai aumentando, 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 até que ao final do 10º ano acabou o atual e só virou o da reforma tributária, o novo. Então, já é difícil lidar com o que nós temos hoje. Você imagina ainda por 10 anos jogando mais um. Então, a palavra simplificar simplesmente não existe nesse dicionário. O problema, né? Eu gosto. O Vicente Mateus, ele era o saudoso presidente do Corinthians, né? Ex-presidente do Corinthians. Ele era muito simples, tá? Mas ele era de uma sabedoria, né? Em algumas tiradas, ele falava assim, ó, uma delas, né, uma das tiradas dele, na prática a teoria é outra, né? É bem isso, né? Então, poxa, quando a gente vê os estudos, né, que fundamentaram esse projeto, foi um grupo ligado à GV aqui de São Paulo, o CECIF, né, que concebeu isso. É muito bacana, material de primeira qualidade. O nosso receio é que o Brasilzão, né, o Brasilzão profundo, né, que eu costumo falar aqui no escritório, eu falo, gente, a vida não é aqui a Faria Lima, não. Paulista, né? Não, Brasilzão mesmo, aquele que ronca. A realidade é outra, né? Então, esse projeto ele está alinhado com as melhores práticas internacionais dos países da OCDE, mas não significa que porque serviu lá, vai servir aqui, né? Então, o Brasil, de novo, nós somos um país de dimensões continentais, né? A gente tem uma federação aqui vertical, né? A União, os estados, os municípios, já é uma baita confusão, né? Então, às vezes, a prática que pode ser boa para diversos países, em função das características do nosso Brasilzão, às vezes não funciona, né? Então, eu tenho muito receio disso, na prática, a teoria ela ser outra, e a teoria proposta aqui, ela não ter sucesso, né? Ela fracassar, e quem vai pagar o preço por isso é a sociedade, né? Não é quem fez o estudo, o congresso, não, é a sociedade, o empresário, o consumidor, né? Vai acabar pagando por isso. Até porque num projeto de uma década, até os governantes já mudaram, quem foi o pioneiro da coisa já saiu, já, né? Possivelmente, a não ser que haja uma reeleição, mas enfim, é bem difícil isso mesmo. Agora tem de uns anos para cá, tem uma outra máxima, que no Brasil nem o passado é certo, né? É verdade, é verdade. Bom, essa decisão do Supremo sobre crime tributário, que era algo consolidado, simulado, etc., a gente teve uma reviravolta, né? Então, eu vejo isso com muita preocupação, não o projeto, a ideia, que é muito bem concebida, mas talvez a falta de aderência disso com o Brasil profundo, sabe? Com a vida como ela é. O Brasil da vida real, né? Aliás, eu convido todo mundo aqui na edição, não sei se já saiu, está para sair da revista Gestão em Foco, tem a matéria de capa é sobre reforma tributária e tem um projeto alternativo que é comentado pelo Alberto Macedo, muito bacana. O Alberto Macedo, ele é assessor de assuntos especiais aqui da Secretaria da Fazenda do município de São Paulo, e ele vem liderando esse projeto alternativo que foi abraçado pelo senador Major Olímpio. Ele apresentou uma emenda substitutiva a tudo que está rolando aí, emenda 144, ele se chama Simplifica Já, que é aperfeiçoando o que a gente já tem. Ao invés de derrubar tudo e fazer um negócio novo, que aliás a gente tem mania disso aqui no Brasil, né? Até que sendo da cidade, derruba tudo, abandona e faz tudo novo, né? Então, essa ideia do simplificar já é aperfeiçoando o que nós temos ou preparando o terreno para, no futuro, eventualmente, voltar a uma proposta como essa que está ali sendo discutida no Congresso Nacional, que deve ser o objeto aqui do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro. O Alberto, ele sempre brinca, vamos começar, vamos fazer a casa nova, vamos começar pela fundação. Então, esse projeto dele simplificar já é a fundação. Depois a gente mexe no telhado. Ele brinca, o pessoal já está querendo mexer no telhado sem antes cuidar da fundação. Tem que fazer a base, difícil. A revista Gestão em Foco, ela é uma revista, claro que o nome já diz, Gestão em Foco, é especializada em assuntos no mundo empresarial, uma mídia bem direcionada,
né? A última que saiu aqui foi essa que está comigo, acho que era sobre home office. Né? A próxima deve sair nas próximas semanas. Então, quem quiser uma cópia dessa revista, vai ter o digital, pelo menos no site da Avante a gente coloca todos, avante.com.br, nós temos todas as edições, todas as matérias também que nós escrevemos, tudo aquilo que a gente acha pertinente. Então, quem se interessou, só se inscreve lá no nosso canal também, que você consegue receber ou um exemplar físico ou um exemplar digital. Tá? Doutor, olha, chegamos ao fim. O assunto ele é bem amplo, Dá para ficar a tarde toda, mas enfim, é algo que a gente tem que respeitar o limite aqui do Instagram, até para poder ter o vídeo disponibilizado nas redes sociais. Então, super agradeço. Mais uma vez, você já ouviu bem-vindo várias vezes aí, mas eu falo aqui no nome da Avante, em nome do Alliance também. Bem-vindo, é muito bom tê-lo aí conosco e vem para somar. E é isso que importa. A gente está juntos. Juntos, com certeza, somos mais fortes. Né? Quando você indica alguém, algum escritório numa empresa, você quer indicar, você quer, pelo menos nós, e eu tenho certeza que o doutor também, a gente quer colocar para o nosso cliente aquilo que tem de melhor no mercado. Então, não tenha dúvida que vamos fechar bons negócios aí nos próximos meses. Doutor, mais uma vez, deixa aí o contato do escritório, o site, rede social, para quem nos assiste agora ou nos assistirá depois possa entrar em contato contigo. Claro, com o maior prazer. Então, mais uma vez, muito obrigado, Benito, Alliance, toda a nossa audiência. Então, nosso site machadonunes.com.br, nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, Machado Nunes. O meu e-mail, para quem eventualmente quiser mandar alguma questão aqui e não tenha conseguido fazer aqui, é rdenunes@machadonunes.com.br. Fico à disposição para continuar o nosso papo. Muito obrigado pelas questões, foram muito boas, viu? Obrigado. Que bom, obrigado mais uma vez, sucesso, saúde e a gente vai se falando aí. Pessoal, obrigado a quem se dispôs a estar conosco aqui nesse canal. Até uma próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Bom trabalho para todos. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigado.